Bom dia a todos os amigos e amigas que nos acompanham também aqui pela TV Câmara, pelas redes sociais. Hoje é dia do segundo dia da audiência pública e, com a graça de Deus, às 9h26, declaro aberta a segunda audiência pública para discussão do projeto de lei 55 de 2025, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do ano 2026 e da outras providências, realizada em 12 de junho, lembrando que também ontem foi o primeiro dia e hoje é o segundo dia da audiência pública. Quero dar um bom dia especial para a vereadora Camila Amorim. Pode dar um bom dia para nós. Bom dia, vereador Gilson, bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pela oportunidade de poder fazer parte do plano orçamentário da nossa cidade esse ano. Uau, que bom. Hoje nós estamos aqui, vereadora, com essa audiência pública que fala sobre o orçamento do ano que vai entrar, que o ano 2026 sempre é realizado as tratativas de 2025 por orçamento de 2026. Então, quero pedir, solicitar à senhora vereadora Camila Amorim que faça a leitura do projeto em questão, que é a disposição sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do ano de 2026. Com a palavra, a senhora vereadora Camila Amorim. Obrigada, vereador. Prefeitura do município de Jandira. Ofício 223/2025, Secretaria de Governo. Mensagem de lei. Senhor presidente, senhores vereadores, tem o presente projeto a lei finalidade de encaminhar o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e de outras providências. A Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, tem como objetivo estabelecer as diretrizes, prioridades e metas da administração, orientando a elaboração da proposta orçamentária de cada exercício financeiro, formado pelos orçamentos fiscais e de seguridade social, compatibilizando as políticas e objetivos de metas estabelecidas no plano plurianual e ações previstas nos orçamentos para a sua consecução, promovendo em prazo compatível um debate sobre a ligação e a adequação sobre receitas e despesas públicas e as prioridades orçamentárias. Com isso, o projeto de lei de diretrizes orçamentária para o próximo exercício 2025, atendendo às novas exigências contidas na Lei da Responsabilidade Fiscal, será apresentado o anexo de metas fiscais para receitas, despesas e resultados primários, montante da dívida pública para os 3 exercícios seguintes, atendendo, assim, o princípio do equilíbrio orçamentário, princípio fundamental das finanças públicas. A perspectiva global da inflação média de 2025, de acordo com o valor estabelecido como meta anual do Conselho Monetário Nacional, CMN, sendo adotado como taxa de inflação média para o exercício 2025, 2026, 2027 e 2028, os percentuais 5,24%, 5,01%, 4,22%, 3,88%, respectivamente. A média B, a média do índice de inflação dos anos de 2024 e 2025 se referem ao IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, do IBGE. A C, adotando o crescimento real em 2026 de 2,01%. Para melhor visualização, destacamos a tabela abaixo. Taxa de inflação, ano, variação em média. 2023, 4,59%, 2024, 4,37%, 2025, 5,24%, 2026, 5,01%, 2027, 4,22%, 2028, 3,88%. Por fim, esperando que este projeto permita uma discussão democrática entre o exercício e o legislativo, é que submetemos a Vossa Excelência o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2026, lembrando que o mesmo deverá ser desenvolvido para sanção até o encerramento do primeiro período de sessão legislativa. Valo-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de estima e consideração.
Henri Hajime Sato, prefeito municipal de Jandira, 29 de abril de 2025. Prefeitura do município de Jandira, projeto de lei 55/25, 29 de abril de 2025. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2026 e de outras providências. Henri Hajime Sato, prefeito do município de Jandira, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou e promulgou a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece nos termos do artigo 165, inciso 2 da Constituição Federal, as diretrizes e orientações para elaboração e execução da lei orçamentária anual e dispõe sobre alterações da legislação tributária. Parágrafo único. Além das normas a que se refere o caput, esta lei dispõe sobre autorização para aumento das despesas com pessoais, a que trata o artigo 169, inciso 1º da Constituição, e sobre as exigências contidas na Lei Complementar Federal 101, de 4 de maio de 2000. Capítulo 2. Das metas prioridades da administração municipal. Artigo 2º. As metas de resultados fiscais do município para o exercício 2026 são estabelecidas nos anexos de metas fiscais. Integrante dessa lei, desdobrada em tabela 1, metas anuais. Tabela 2, avaliação e cumprimento das metas fiscais do exercício anterior. Tabela 3, metas fiscais atuais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores. Tabela 4, evolução do patrimônio líquido. Tabela 5, origem, aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Tabela 6, avaliação da situação financeira atuarial do RPPS. Tabela 6.1, projeção atuarial do RPPS, Fundo de Capitalização. Tabela 6.2, projeção atuarial do RPPS, Fundo de Repartição Financeiro. Tabela 7, estimativa e compensação da renúncia da receita. Tabela 8, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. A lei orçamentária para 2026 poderá conter anexos revisados e atualizados no todo ou em partes das tabelas e resultados fiscais de que trata este artigo. O anexo da lei orçamentária anual, que se trata o artigo 5º, inciso 1º da Lei Complementar 101, de 2000, será elaborado contemplando eventuais alterações previstas no inciso deste artigo. Capítulo 3º, dos riscos fiscais. Artigo 3º. Os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas estão avaliados no anexo de riscos fiscais, integrantes desta lei, detalhado no demonstrativo de riscos fiscais e providências, no qual são informadas as medidas a serem adotadas pelo Poder Executivo, caso venham a se concretizar. Parágrafo único. Para os fins desse artigo, considere-se passivo contingente e outros riscos fiscais possíveis obrigações presentes, cuja exigência será confirmada somente pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros, que não se estejam totalmente sob controle do município. Capítulo 4º, das reservas de contingência. Artigo 4º. A lei orçamentária conterá reserva de contingência para atender a possíveis passivos de contingência e outros riscos eventuais fiscais imprevistos. Inciso 1º, perdão. A reserva de contingência será fixada em, no máximo, 1% da receita corrente líquida de sua utilização, dar-se a medida de créditos adicionais abertos à sua conta. Inciso 2º. Na hipótese de ficar demonstrado que a reserva de contingência não precisará ser utilizada no todo ou em parte para a sua finalidade, o saldo poderá ser destinado à abertura de créditos adicionais para outros fins.
Novos projetos. A lei orçamentária não consignará recursos para início de novos projetos se não estiverem adequadamente atendidos em andamentos e contempladas as despesas de conservação do patrimônio público. As regras constantes do caput aplicam-se no âmbito de cada fonte de recursos, conforme vinculações legalmente estabelecidas. Entende-se por adequações atendidas os projetos cujas alocações de recursos orçamentários estejam compatíveis com os respectivos cronogramas físico-financeiros pactuados em vigência. Dos estudos de impacto orçamentário e financeiro. Para os fins do disposto artigo 16º, inciso 3º da Lei Complementar Federal 101 de 2000, considere-se irrelevantes as despesas com aquisições de bens ou de serviços e com a realização de obras e serviços de engenharia, até os valores de dispensa de licitação estabelecida, respectivamente, no inciso 1º e 2º do artigo 75 da Lei Federal 14.133 de 2021, observando atualizações determinadas pelo governo federal com base no artigo 182 da referida lei. Das transferências de recursos a pessoas físicas e pessoas jurídicas de direito público e privado. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e ações aprovadas pelo Legislativo da Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a destinar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, as necessidades de despesas de pessoas físicas, desde que em atendimento às recomendações expressas de unidades competentes da administração. Parágrafo único. De igual forma ao disposto do caput deste artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com as estabelecidos em lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura do déficit de pessoas jurídicas. Será permitida a transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos por meio de auxílios, subvenções, contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições, dentre outras porventuras existentes, especialmente as contidas na Lei Federal 4.320 de 64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Será permitida a transferência de recursos... essa aqui eu já li. A apresentação do programa de trabalho a ser proposto pela beneficiária ou indicação das unidades de serviço que serão objeto dos repasses concedidos. Demonstrativos e parecer técnico, evidenciando que a transferência de recursos representa vantagem econômica para o órgão concessor em relação à sua aplicação direta. Justificativa quanto ao critério de escolha do beneficiário. A transferência de recursos a título de subvenção sociais, no termos da Lei Federal 14.320, de 17 de março de 1964, atenderá às entidades privadas sem fins lucrativos que exerçam atividade de natureza continuada nas áreas de assistência social, saúde, educação ou cultura. As transferências financeiras e outras entidades da administração pública municipal serão destinadas ao atendimento de despesas decorrentes da execução orçamentária, na hipótese de insuficiência de recursos próprios para a realização das alterações das legislações tributárias e das renúncias de receitas. As receitas previstas na lei orçamentária poderão ser considerados os efeitos poderão ser considerados os efeitos das propostas de alterações na legislação tributária, inclusive quando se trata de projeto de lei que esteja em tramitação na Câmara Municipal. O Poder Executivo poderá enviar à Câmara Municipal projetos de lei dispondo sobre alterações da legislação tributária, especialmente sobre instituição ou alteração de contribuição de melhoria decorrente a obras públicas, revisão da taxa, observando sua adequação ao custo de serviço prestado, modificação da legislação do imposto sobre serviços de qualquer natureza, imposto sobre tramitação
intervivos de bens imóveis e direitos e relativos a imposto sobre propriedade predial territorial urbana, com o objetivo de tornar a tributação mais eficiente e justa. Das disposições finais. Com o fundamento no inciso 8º do artigo 168 da Constituição, 165, perdão, da Constituição Federal, no artigo 174 da Constituição Estadual e nos artigos 7º e 43 da Lei Federal de 4.320 de março de 64, a Lei Orçamentária de 2026 conterá autorização para o Poder Executivo proceder à abertura de créditos suplementares e estabelecer as condições e limites a serem observadas. O Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcial as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária de 2026 e em créditos adicionais em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos e entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições mantidas à estrutura funcional e programática, expressa por categoria de programação, inclusive a títulos, os objetivos, os indicadores, as metas, assim como o respectivo detalhamento por grupos de natureza de despesa e por modalidade de aplicação. As proposições legislativas e as emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentário que, direta ou indiretamente, importem ou autorizem a diminuição da receita ou aumento da despesa no município, deverão estar acompanhadas de estimativas desse impacto no exercício em que estarem em vigor nos 2 subsequentes, conforme o dispõe o artigo 16 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Na hipótese de criação ou ampliação de ações governamentais, as proposições ou emendas deverão demonstrar sua compatibilidade com o plano plurianual e a respectiva lei de diretrizes orçamentárias, que não serão ultrapassados os limites legais sobre os gastos com pessoais. No caso de emendas que importem a redução total ou parcial de dotações propostas no projeto de lei orçamentária, a demonstração de que trata-se esse caput deverá deixar evidente que normas superiores sobre vinculações de receitas constitucionais e legais não deixarão de ser observadas e que prestação de serviços obrigatórios pelo município e o pagamento de encargos legais não serão inviabilizados. A Câmara Municipal deverá elaborar sua proposta orçamentária e remeterá ao Executivo até o dia 31 de agosto de 2025. O Executivo encaminhar para a Câmara até 30 dias do prazo fixado os estudos e estimativas de receita para os respectivos exercícios 2025 e 2026, inclusive da receita recorrente líquida, acompanhados das respectivas memórias de cálculos, conforme estabelece o artigo 12º da Lei Complementar. Os créditos adicionais, lastreados apenas em anulação de dotação legislativa, serão abertos pelo Poder Executivo se houver autorização legislativa no prazo de 3 dias, contados da solicitação daquele poder. Não sendo encaminhado ao autógrafo do projeto de lei orçamentário anual até a data do início do exercício de 2026, fica o Poder Executivo autorizado a realizar proposta orçamentária até que sua conversão em lei, na base de 1/12 em cada mês, observando na execução individualmente o limite de cada dotação proposta. O Poder Executivo providenciará o envio exclusivamente em e-mail eletrônico à Câmara Municipal, ao Tribunal de Contas do Estado, em até 30 dias após a promulgação da Lei Orçamentária 2026, demonstrativos com informações complementares, detalhamento às despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social por órgão, unidade orçamentária, programa de trabalho e elementos de despesas.
Para efeito de comprovação dos limites constitucionais nas áreas de educação e de saúde, serão consideradas as despesas inscritas em restos a pagar 2026, conforme pagas até 31 de dezembro do ano subsequente. As metas e prioridades da administração municipal para o exercício de 2026 serão estabelecidas especialmente em relação a esse exercício na lei que instituirá o Plano Plurianual 26 a 29, cujo projeto será encaminhado pelo Executivo no prazo previsto da legislação competente. Parágrafo único. As metas e prioridades de que se trata esse artigo considere-se-ão modificadas por lei posteriormente, inclusive pela lei orçamentária e pelos créditos adicionais abertos pelo Poder Executivo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura do município de Jandira, prefeito em Hashimi Sato, Carlos Eduardo Piteri, secretário municipal de governo. Vereador. Muito obrigado, vereadora Camila Amorim, ter feito a leitura com extrema competência, clareza, e nós vamos dar aqui a oportunidade, porque o projeto está à disposição para discussão e apresentação de proposta por parte dos interessados, se assim o fizer. Bom, o projeto estava aqui, a apreciação, para a discussão. A vereadora Camila, ela tem uma proposta para fazer de uma emenda e ela vai apresentar nas comissões, viu, Camila? Muito obrigado pela preposição da sua emenda. Se a senhora quiser falar um pouco, pode falar, e depois vai ser encaminhada para as comissões para fazer a elaboração do seu pedido. Obrigada, vereador. Nós tivemos, no mês de abril, em Brasília, e a gente sabe das necessidades, principalmente para as políticas públicas voltadas para as mulheres, e eu quero conversar com as comissões, com o governo municipal, para que a gente consiga fazer uma emenda impositiva, para que possamos incluir no calendário orçamentário do ano que vem a compra de um aparelho de ultrassom para o Centro de Referência da Mulher, para que a gente consiga, além de melhorar a qualidade cada vez mais do atendimento à saúde pública da mulher do nosso município, a gente desafogue a fila dos ultrassons femininos e também desafogue a fila do ultrassom do centro de diagnóstico. Então, com um simples ato, a gente consegue fazer 2 atendimentos prioritários do nosso município. Então, eu agradeço muito você, aos demais colegas vereadores, e que a gente consiga discutir essa propositura na parte das emendas impositivas. Perfeito. De muita relevância esse aparelho
para poder aumentar o número de atendimento à saúde da mulher. Parabéns, vereadora Camila, pela proposição, com certeza absoluta será de maneira unânime aceita. O prefeito também, com certeza, vai olhar com bastante carinho. O nosso secretário da Saúde, Ricardo Antunes, com certeza vai apreciar, e a Câmara, com certeza, vai acatar o pedido da senhora. Mais uma vez, parabéns. Não tendo mais nada, então, a ser tratado, às 9h50, eu declaro encerrada a nossa audiência pública no dia de hoje. Que Deus abençoe a todos.